eu gostaria de dizer que é importante, né, pensando no Fórum Social Mundial, no Fórum Econômico Mundial, neste evento e nas reflexões de várias pessoas e empresas interessadas no mundo melhor, primeiro fazer uma reflexão sobre o estágio, né, do Brasil e do mundo, e olhando os números, os dados, né, se informar, e como os empresários sabem fazer projeções para o futuro e pensar, bom, se nós continuarmos do jeito que nós estamos, o que vai acontecer lá na frente, né? E o empresário sabe muito bem fazer projeções. E certamente vão se confrontar com uma situação que necessita de uma grande mudança, né? E que não se deixe levar nem por mensagens ideológicas ou pelo meio que estão, mas se atém mais às informações e aos dados que tem pela frente. Me lembro sempre na história da Argentina, do Carlos Menem, que era recebido com tapete vermelho no Fórum Econômico Mundial, no Banco Mundial, no FMI, dizendo: este é o homem que vai mostrar como todos nós do terceiro mundo devemos agir, esse homem que mostra qual é o caminho que temos para o Brasil, para a Argentina, para a América Latina, elogiado em todos os palanques, e onde era óbvio, né, para aqueles que têm um mínimo de acesso a dados, números, o grande desastre que ia acontecer, por exemplo, na Argentina. Como é óbvio, né, alguns anos atrás aqui no Brasil, e as empresas sabem disso, o endividamento crescente do Brasil e da nossa economia ao longo dos últimos 8, 10 anos. É óbvio que nós íamos chegar nessa situação de estrangulamento das nossas contas, o que amarra o Brasil em qualquer possibilidade de desenvolvimento. Só para ter uma ideia, vocês todos sabem que a Europa fez um acordo para ter o déficit máximo de 3% nas contas públicas para estabelecer o euro. Vários países estão ultrapassando esses números. A França, a Alemanha, né, estão chegando a 4% de déficit, porque dizem que apenas com 3% de déficit nas contas públicas não consegue gerar o desenvolvimento, os empregos e a prosperidade para aqueles países. E nós, aqui no Brasil, precisamos gerar 4,25 de superávit. Com uma infraestrutura muito maior a ser construída, eles têm hospitais, estradas, escolas, muito menos coisa a fazer, e nós temos que fazer muito mais coisas. Como é que faremos isso? Com esse peso que nós carregamos da dívida, é um desafio. Gostaria que cada um fizesse as suas contas, não ideologicamente, pegando números, dados, como faz um contador, para dizer como é que nós conseguimos sair disso. E nós deixamos acontecer isso ao longo dos anos. Dívida de 10, de 15, de 20, de 30, de 40, 50, sem perceber o desastre que estava na nossa porta, como a Argentina não percebeu para onde estava encaminhado, inclusive com apoio e a complacência, a passividade de muitas empresas e de muitos empresários. Então, eu acho que é o momento de repensarmos, né, o país, o mundo, cada um de nós, como cidadão, em primeiro lugar, que exerce determinada atividade, e fazer as escolhas. A gente fala de liberdade, então a liberdade significa fazer escolhas. Que escolha nós temos para a nossa ação pessoal e que país e que mundo nós queremos deixar para frente para os nossos filhos. Esta é a liberdade que temos pela frente, essas escolhas que nós podemos fazer, e espero que todos nós façamos as escolhas certas. Muito obrigado. Como o doutor Aded Grajev tem que sair, eu vou pedir licença ao caro amigo Olavo de Carvalho. Antes de ele sair, eu não gostaria de fazer uma pergunta ao senhor, como mediadora. O senhor fez uma exposição dando ênfase à presença do financiamento privado nas campanhas eleitorais.
e o poder do setor privado sobre os políticos que são eleitos. Então, o senhor, como conviveu no poder, pergunto, qual foi o comprometimento dos financiadores de campanha com o presidente Lula, que ganhou a eleição, e quais foram esses compromissos que ele teve? E queria saber se foi incompetência dos empresários que financiaram essa campanha de não ter conseguido convencer o governo a fazer as reformas que eles tanto defendem. Eu também tenho uma pergunta. Posso fazer? Ele disse que nós deveríamos fazer comparações objetivas. Eu queria saber se ele fez um cálculo comparativo do orçamento do Fórum da Liberdade com o do Fórum Social Mundial. Bom, primeiramente queria explicar a questão do horário. Até sexta-feira tinha uma determinada programação e ontem soube que a programação mudou, então eu tenho um compromisso na hora do almoço e até sexta-feira, até ontem, né, a programação ia ser diferente, ia terminar meio-dia, né? Então, quero pedir desculpa a você, mas não foi a minha responsabilidade. Quanto a financiamento de campanha, eu acho que estou falando algo que todos conhecem, né? Eu como empresário, eu participando, né, não como político de carreira, mas participando de eleições, né, em várias eleições, né, sei o que se passa na hora de financiar campanhas, né. Aliás, todos os números que saem oficialmente das campanhas eleitorais, todos vocês, ou muitos de vocês, sabem que são números fictícios. A grande parte de financiamento de campanha, eu estou falando de campanhas em geral, vereador, prefeito, governador, deputado estadual, federal, qualquer. Uma boa parte é feita ilegalmente ou por fora. Estou falando algo que todos vocês conhecem e sabem. Porque as empresas, na grande maioria, ou as pessoas não querem aparecer para depois serem cobradas, né, nas listas oficiais e fazem contribuições de uma forma ilegal. O senhor também faz? Não. Como eu falei para vocês todos, né, a grande felicidade é a gente procurar fazer a vida da forma que a gente acha, da forma correta. E na minha vida, tanto empresarial como na vida pessoal, procuro, nem sempre acerto, fazer e aplicar aquilo que eu acho, que eu penso, que eu falo. Por isso que deu tão certo, tanto a minha vida empresarial, a Fundação Abrinq, que eu criei, a legitimidade que se adquiriu tanto no Instituto Ethos. Imagina se eu, como presidente ou fundador daquelas entidades, ou de outros movimentos sociais, agisse de forma diferente. Isso que me dá, né, tanta gratificação por sempre procurar, nem sempre acertar, agir de uma forma que eu acho certa. Então, certamente, essa pergunta tem uma resposta óbvia. Então, quando volto a falar da questão de contribuição a campanhas, e quero chamar a atenção de todos vocês sabem o poder que tem hoje no Brasil o crime organizado. E crime organizado não emite nota fiscal, a maioria dos recursos são por fora, e uma boa parte deles aplicados em campanhas eleitorais. O crime organizado no Brasil, né, adquire cada vez mais um poder político. Vocês podem perceber isso em várias prefeituras, em pequenas, em médias.
E eu não estou falando absolutamente nenhuma novidade para qualquer um de vocês. Então, este é um grande risco que nós temos no Brasil, né, desse poder, e especialmente o poder do crime organizado, que está no poder judiciário e está cada vez mais no poder político. Eu apenas estou colocando para vocês essa questão. Na questão do que foi colocado do governo Lula, né, vocês sabem todos que você tem um poder executivo, você tem um poder legislativo, tem que passar reformas, mudanças de leis, né? E no Brasil, né, os governos têm que, por não adquirir a maioria, governar com coalizões e fazer negociação para poder governar, que é uma coisa até positiva, né, você ter coalizão para governar. Então, várias políticas, né, que um governador, que um prefeito, que um presidente gostaria de implementar, nem sempre ele consegue, porque você tem outros partidos se coligar e você tem que influenciar o Congresso para fazer passar determinadas legislações. Agora, pode ser que esteja contando alguma novidade para vocês, pode ser que eu esteja absolutamente errado, pode ser que isso não seja nada disso, né? Pode ser que não seja verdadeiro, pode ser que o financiamento de campanhas eleitorais não tenha nenhuma importância, pode ser que não haja crime organizado no Brasil, que não há dinheiro por fora nas campanhas, que políticos não são influenciados pelo poder financeiro. Pode ser que não seja, mas acho que é uma minha visão, inclusive a minha vivência por conhecer tanto o mundo empresarial como o mundo dos partidos políticos e de governos. Eu acho, eu não me esqueço, uma vez estive com o primeiro-ministro da Dinamarca, nos Estados Unidos, numa reunião de uma entidade parecida com a Ethos, tem nos Estados Unidos, o BSA, Business for Social Responsibility, e que ele disse que a Dinamarca, um ano, abriu a possibilidade de financiamento privado de campanhas. E depois de um ano, cerceou completamente, porque ele disse que toda a nossa prosperidade, a nossa justiça social e a nossa democracia estava sendo colocada em risco. Isso foi o primeiro-ministro da Dinamarca. Pode ser que os países escandinavos estejam errados e que nós estejamos certos. Pode ser, mas acho que o debate aqui é uma oportunidade para levantar questões, debater, ouvir críticas, opiniões, e nesse sentido que eu estou aqui com vocês. E apenas dizer o seguinte, o Dom Helder Câmara tem uma frase que diz o seguinte, aliás, os orçamentos, né, do Fórum Social Mundial e daqui, eu não sei quanto que o orçamento do Fórum da Liberdade, e eu achei muito bem organizado, quero parabenizar vocês, tanto pela organização, como pela exposição e pelo nível dos debates. O orçamento do Fórum Social Mundial é público, né? Isso já todos vocês sabem. O Fórum Social Mundial, aliás, é um processo que não se restringe ao evento de Porto Alegre. Hoje há dezenas, centenas de fóruns acontecendo pelo mundo, fóruns continentais, temáticos, sempre com apoios de organizações sociais e de governos que têm interesse de hospedar os fóruns. Eu acho, quando eu tive a ideia do fórum, eu me lembro que eu liguei para o governador e para o prefeito e disse a eles que eu não sei se o fórum vai acontecer, porque é uma ideia nova, muito ambiciosa, mas eu disse, tanto para o Raul Ponte, para o Olívio, mas se o fórum se tornar realidade, Porto Alegre vai ser conhecida como uma das cidades mais conhecidas do mundo. Até brinquei, não vai precisar mais explicar onde fica Porto Alegre, se na Argentina. Eu quero dizer a vocês que hoje Porto Alegre é uma das cidades mais conhecidas no mundo e conhecida do ponto de vista positivo. Acho que cada um de nós pode se orgulhar, porque Porto Alegre é visto como uma cidade que discute, que promove discussões que interessam para toda a humanidade. Acho que esse patrimônio Porto Alegre adquiriu. E para finalizar, eu me lembro de uma frase de Dom Helder Câmara que disse: quando eu falo da pobreza, as pessoas me chamam de santo.
quando eu falo das causas da pobreza, me chama de comunista. Então, diante dos problemas que nós temos, acho que sempre fica o desafio para todos nós. Se nós agimos sobre consequências ou se conseguimos agir sobre causas. Se nós conseguimos agir apenas sobre remediando situações ou se nós conseguimos agir para transformar situações. Acho que o desafio fica para todos nós e certamente vocês, nos seus debates e nas conferências, estão debatendo e discutindo essas questões, procurando certamente agir sobre causas dos grandes problemas que nos afetam. Muito obrigada, doutor Oded Grajew. Respeitosamente, a plateia lhe agradece a colaboração neste encontro, o 18º Fórum da Liberdade, como diz o nome, é plural e tem todas as posições aqui, que é a forma melhor de crescimento humano para todos. Muito obrigada, senhor, pela colaboração. Muito obrigado. Agradeço a gentileza do nosso palestrante, conhecido de vocês, Olavo de Carvalho. Então, passo a palavra ao senhor agora. Quer dizer, que vai caber a mim, em parte, responder aos argumentos do meu antecessor, na ausência física dele. Mas não creio que a presença fizesse muito diferente, porque o homem é absolutamente impenetrável. Então, o que quer que eu dissesse, ele estaria imune. Então, muito bem. O Brasil tem uma longa experiência num ciclo que se repete nas relações entre Estado, empresa e trabalho. Esse ciclo é assim: o governo se intromete nas relações de trabalho, anunciando que faz isso para proteger os empregados. Daí sobrecarrega as empresas com contribuições trabalhistas, elas ficam endividadas, ficam descapitalizadas e daí tem que recorrer ao governo para pedir socorro. O governo, para socorrê-las, aumenta os impostos, tá certo? Aumentando o preço das mercadorias e colocando, diminuindo o poder de compra da população. Portanto, a população com poder de compra diminuído, então, não encontrará, evidentemente, empregos à altura de suprir as suas necessidades. E, com isto, o governo terá que fazer novos programas de responsabilidade social e coisas assim. Para isso, terá que aumentar mais um pouco os impostos, estrangulando um pouco mais as empresas, e assim por diante, indefinidamente. Tem alguém aqui que não sabe que as coisas são assim há 70 anos? Eu acho que nós temos uma vasta experiência disso. Isto é o que tem acontecido desde o tempo de Getúlio Vargas. Então, o que falta para nós tirarmos a conclusão de que o problema está exatamente na intromissão excessiva do Estado? Ora, se uma pessoa não consegue tirar conclusões da sua própria experiência, então é porque está com uma deficiência de inteligência, porque tem um viés, tem uma espécie de uma trave atravessada no olho e não consegue enxergar. Ora, se nós temos ainda alguma dificuldade de tirar esta conclusão, é porque essa discussão se processa, vamos dizer, num contexto que impede as pessoas de tirarem a conclusão correta. Qual é esse contexto? Esse contexto é o seguinte: quando nós discutimos a questão da iniciativa individual versus a intervenção do Estado, nós imitamos a situação, por exemplo, da Inglaterra. Fingimos que somos conservadores discutindo com trabalhistas, ou fingimos que somos republicanos discutindo com democratas. Isso é dentro de uma ordem constitucional firme, estável e assegurada. Então existem dois planos de desenvolvimento da sociedade e eles se confrontam democraticamente. Será que é esta exatamente a situação em que nos encontramos? Me parece que não. E me parece isso exatamente porque eu fiz aquela comparação que eu sugeri ao doutor
Oded, que fez de conta que não percebeu. A comparação é a seguinte: vamos ver quem está contra quem. Quais são as forças políticas e sociais que se opõem neste debate? Não somente as ideias. O conteúdo das ideias nós já entendemos. O que é liberalismo, o que é estatismo, todos nós entendemos. Agora vamos ver quais são as forças políticas e sociais que estão envolvidas nisto. Pelo lado liberal, que eu saiba, está envolvido o Dr. Jorge Gerdau, mais meia dúzia de empresários aqui do Rio Grande do Sul e nós. That's all. Não há mais nada. Tá certo? Vamos ver agora pelo outro lado. Pelo outro lado está envolvida, para começar, uma entidade chamada FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. A Colômbia é a maior entidade militar que já existiu na história da América Latina. O orçamento dela, segundo um livro publicado pelo major do exército colombiano, Villamarín Pulido, que se chama o orçamento, alguma coisa como o orçamento do narcotráfico, o orçamento dela é maior do que de todas as forças armadas latino-americanas somadas. Além das Farc, existe uma indústria secundária muito próspera também, que é a indústria dos sequestros, né, cujo gerenciamento na território latino-americano incumbe ao MIR, que é o braço armado do Partido Comunista Chileno. Para vocês terem uma ideia da magnitude desta coisa, apenas um dos associados brasileiros das Farc, que é o Fernandinho Beiramar, ele confessou ao exército colombiano, fez a confissão dele lá, porque aqui ele não disse uma palavra, aqui trancaram o sujeito em prisão de segurança máxima, quer dizer, segurança dele, evidentemente, para que não fosse incomodado com perguntas. Mas lá ele disse que ele anualmente trocava armas que trazia do Líbano por 200 toneladas anuais de cocaína, isso só o Fernandinho Beiramar. Então você pode imaginar a prosperidade desse negócio. Como se supor que a Farc gasta tudo isso aí, né, em filminho de sacanagem, tá certo? Ou em ternos Armani, é ridículo. Isso aí é distribuído para toda a esquerda latino-americana. Em primeiro lugar, através de um órgão chamado Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo é, vamos dizer, a coordenação estratégica do movimento socialista e comunista no continente latino-americano, que abarca, até a última contagem, 84 organizações, entre organizações legais, como o PT, e organizações criminosas, como a própria Farc e o MIR chileno. O Foro São Paulo foi fundado pelo nosso atual presidente, o senhor Luiz Inácio da Silva, e Fidel Castro, em 1990, e realizou, até onde eu saiba, 12 reuniões plenárias. Nessas reuniões vão centenas de pessoas, até hoje ninguém fez a conta para ver quem é que paga essas reuniões, realizadas uma em cada capital latino-americana. Mas eu suponho que quem financia isso não é o PPS, né? Deve ser uma entidade um pouco mais próspera. Então, é inútil perguntar se o PT recebeu ou não contribuição de campanha da Farc, porque já está sendo beneficiado pela Farc através do Foro de São Paulo e, por sua vez, as beneficia, como, por exemplo, na declaração assinada em 2002 pelo senhor Lula, pouco antes de se tornar candidato a presidente, em que isentava as Farc, tá certo, da responsabilidade por qualquer conduta criminosa e, ao contrário, incriminava o governo da Colômbia como culpado de terrorismo de Estado. Então, se isto não é ajuda mútua, eu não sei mais o que é. Então, mas isso é só um lado. Além disso, some-se aos recursos de Farc, MIR, etc., os recursos da Comunidade Europeia, da ONU e de outros organismos internacionais que estão maciçamente alinhados com estas propostas do senhor Oded Grajew, tá certo? Mais ainda, vocês podem acrescentar também as contribuições das grandes fundações americanas, como Fundação Ford, Fundação Rockefeller, Fundação MacArthur, etc., etc. Quando me perguntam, mas por que estes cidadãos que são capitalistas contribuem tanto para o socialismo? A resposta é o seguinte: eles não são capitalistas coisíssima nenhuma. Eles são, sociologicamente, uma coisa que eu chamo de metacapitalistas. É um conceito que eu desenvolvi baseado no estudo especialmente dessas famílias, dessas grandes fortunas
dinásticas. O metacapitalista é um sujeito que ganhou tanto dinheiro com a economia de mercado, mas tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que ele não quer mais estar submetido às oscilações do mercado. Ele começa a pensar nos seus netos e bisnetos. Como é que ele vai garantir o bisneto, né, contra a roda da fortuna, que é o mercado? Só tem um jeito: dominando o mercado através do Estado. Isso quer dizer que, a partir de um certo nível de crescimento, essas grandes fortunas deixam de ser forças propriamente econômicas e se tornam forças políticas de natureza dinástica, tá certo? Então, com um interesse evidente no monopolismo estatal, do qual são intimamente associados. Este é um fenômeno bem característico do século XX, e é somente isto que explica, vamos dizer, a proximidade entre estas grandes fortunas e os movimentos socialistas, comunistas, etc., fascistas, etc., etc. Muito bem. Porém, além de todo este dinheiro, ainda tem o fenômeno do dízimo, porque dizem que, antigamente já diziam que o PT não é um partido, é uma seita. Deve ser verdade, porque, além de ser presidido por um homem sem pecado, recolhe dízimo. Então, é uma organização espiritual, evidentemente. Então, ainda tem o dinheiro do dízimo, que é o quantia incalculável. Agora, depois de tudo isto, né, o doutor Odédio olha para tudo isso e ainda acha que os fulanos estão pobrezinhos e decide fundar o Instituto Ethos, que aglomera ali mais ou menos 25% do PNB para socorrer esses desamparados. E depois de tudo isso, fala mal do financiamento privado das campanhas, não é isso? E sugere que nós devemos fazer as contas. É uma pena que eu não esteja aqui para ouvir tudo isso, mas garanto que seria inútil. Eu tenho alguma prática de psicologia. Quando eu estou na presença de um homem insensível, eu reconheço imediatamente. O que quer que eu diga a ele não vai afetá-lo no mais mínimo que seja. Então, dentro deste contexto, a nossa discussão fica totalmente falseada, porque você coloca, de um lado, os defensores da economia liberal, né, do outro lado, os defensores do socialismo, da responsabilidade social, do estatismo, etc., etc., e dá a impressão que nós estamos num parlamento democrático europeu discutindo. A verdade não é esta. A verdade é que nós somos meia dúzia de gatos pingados, com recursos limitadíssimos, tá certo? Cercados de forças trilionárias que, além disso, estão armadas. Porque nós podemos perguntar: quantas armas tem o movimento liberal conservador aqui no continente? Quantas armas o IEE tem? Não é isso? O Chaves está aí comprando, né, rifles russos, tá certo? Provavelmente vão parar na mão da Farc, e a Farc já está mais armada. A Farc tem aproximadamente 300 mil soldados em condições de entrar em ação a qualquer momento, e muitíssimo bem armado. O nosso exército tem 150 mil quase desarmados. Ou seja, o confronto já se tornou absolutamente impossível. Por isso, quando eu vejo um oficial das nossas Forças Armadas dizendo que as Forças Armadas não devem combater o narcotráfico, porque sua função não é de polícia, seria uma desonra para as Forças Armadas, olha, eu acho isso uma desculpa maravilhosa que eles acharam para não enfrentar um inimigo mais forte. Assim, até desculpa honrosíssima, você lava a honra das Forças Armadas e pula fora da encrenca. Isso é tipicamente brasileira, esta conduta. Então, como o contexto nosso já está falseado, nós mesmos, às vezes, contribuímos para falseá-lo um pouco mais. Por quê? Porque nós chamamos o doutor Oded, chamamos o senhor Roberto Freire, tá certo? E lhes damos democraticamente o direito de se expressar, exatamente como eles fazem conosco no Fórum Social Mundial, que, como vocês sabem, estava cheio de liberais e conservadores. Então, note bem, nós aqui, vocês do Fórum da Liberdade, o IEE, o doutor Jorge Gerdau, vocês estão praticando a democracia, mas não pensem que vocês estão dentro de um debate democrático. O debate só é igualitário aqui, lá fora não é não. Lá fora nós estamos brigando com Farc, com poderes trilionários, tá certo, que tem recursos financeiros ilimitados à sua disposição e ainda faz de conta que os ricos exploradores somos nós. Isso é tudo muitíssimo engraçado. Mas
quando uma coisa é absurda, tá certo? E ela é repetida na sua cara, com esta tranquilidade do doutor Oded e de outras pessoas, você que fica inseguro. O sujeito chega e mente na sua cara, tá certo? Mas com tranquilidade, você está nervoso, então dá a impressão que o sujeito que está tranquilo, que está dizendo a verdade, e que você é apenas um louco. Mas isso já me aconteceu muitas vezes. Eu conheci um sábio que dizia o seguinte: olha, se um sujeito diz calma e tranquilamente que 2 mais 2 são 5, e o outro retruca indignado, espumando, que são 4, todo mundo vai acreditar no primeiro. É exatamente o que tem acontecido aqui. Essa tabelinha que apareceu aí, por exemplo, do índice de desenvolvimento humano, tá certo? Comparado aos impostos, ela deveria ser confrontada com uma outra tabela, que é aquela do índice de liberdade econômica, que é publicado anualmente pelo Wall Street Journal, e que muitos aqui eu creio que conhecem, porque a intervenção do Estado na economia é óbvio que não pode ser medida somente por impostos, mas por um conjunto de fatores limitadores. Então, confrontado, né, o índice de desenvolvimento humano com o índice de liberdade econômica, é óbvio, é evidente que os países que têm mais desenvolvimento humano são sempre aqueles que têm mais liberdade de mercado, ainda que em alguns casos tenham impostos mais altos. Tá certo? É uma pena, eu não sabia que ia ser mostrada esta tabela aqui, mas eu creio que muitos aqui conhecem este índice de liberdade econômica, que é a publicação anual do Wall Street Journal. Em todo caso, não é muito difícil. Se tem alguma dúvida quanto aos dados que eu forneci por alto a respeito do suporte financeiro do movimento socialista, estatista, etc., etc., eu sugiro 2 sites da internet. Um que se chama www.activistcash.com, tá certo? É o dinheiro dos ativistas. Então, mostra toda, vamos dizer, a rede desses movimentos beneméritos que lutam por um mundo melhor e quem o sustenta. E o outro é um site fundado pelo David Horowitz, que é um grande batalhador liberal conservador americano, e o site se chama www.discoverthenetwork.com. Os dados quanto a quem sustenta essa gente estão todos lá. Muitas vezes o modo de sustentação é um pouco ambíguo, como aconteceu, por exemplo, na campanha de John Kerry à presidência da República. Uma das fontes de financiamento deste movimento, que eu esqueci de mencionar, é o senhor George Soros. Tá certo? Mas não pense que o George Soros tem assim tanto dinheiro para jogar fora. Ele não tem. Tá certo? E como não tem, ele faz o seguinte expediente. Ele fez a contribuição de 20 milhões de dólares para a campanha presidencial de John Kerry. Agora apareceram as contas e viu-se que as ONGs ligadas a George Soros, antes disso, tinham recolhido do governo americano 30 milhões de dólares. Então ele fez a doação de 20 e embolsou o troco de 10. Né, certo? Com a generosidade e a responsabilidade social que é inerente a essas pessoas que se preocupam com o futuro melhor. Tá certo? Só para encerrar, inserindo melhor, ainda tenho tempo? 1 minuto. 1 minuto? Então não dá. Bom, mas só para... Olha a plateia, é o queridinho da plateia? É o queridinho da plateia, 5 minutos. Obrigado. Só para encerrar isso aqui, então, existe um segundo fator no contexto que nos impede de tirar as conclusões certas. Esse é um fator de ordem intelectual. E ele vem da tradição imensamente forte que tem a ideia de mundo melhor e a ideia da participação de todos para a construção de um futuro melhor. Esta ideia, ela evidentemente, ela supõe uma ideia de continuidade da história humana. Quer dizer, ela encara a história humana como um fio contínuo que se dirige a um estado supostamente melhor que nós teríamos amanhã ou depois. Contra isso, é preciso lembrar que qualquer ideia de continuidade histórica é necessariamente apenas simbólica. Não tem materialidade alguma, porque, como já dizia Santo Agostinho, tá certo? Mais de 15 séculos atrás, o fio do tempo para a espécie humana, ele é escandido, ele é cortado pelo fenômeno da morte. Ninguém ficou vivo ao longo de uma evolução histórica de 300 anos,
tá certo? Para ser nem a testemunha e nem um agente contínuo daquilo. Toda a ação histórica é escandida, é cortada pela morte e pela substituição das gerações. E a continuidade é apenas um elemento simbólico que aparece na cabeça dos historiadores da geração seguinte. Eles criam uma unidade que é puramente conceptual ou simbólica. A verdadeira estrutura da vida humana, tá certo? Nós encontramos apenas, nunca na continuidade histórica, mas na continuidade biográfica da existência do ser humano, que consiste com a sua continuidade orgânica sobre a Terra. É nesta continuidade biográfica que se encontra, vamos dizer, a base para a verdadeira compreensão do processo social. Quando eu falo em continuidade biográfica, eu estou querendo lembrar exatamente aquilo que dizia o nosso colega de nome impronunciável, não consegui saber como é o nome dele. Suri. O primeiro, Suri. Bom, é mais fácil do que o sobrenome. Easy, Suri. Então, a questão, vamos dizer, do risco individual. Quer dizer, viver é correr riscos, é tomar decisões, e essas decisões vão fazer o tecido da sua vida. Você não tem, como a história, um prazo indefinido para continuar tomando decisões. Um dia você vai morrer. E no instante que você morrer, a diferença entre estar vivo e estar morto é só uma. Enquanto você está vivo, você pode mudar. Depois que você morreu, a sua história fechou. Exatamente como no famoso verso que Stéphane Mallarmé escreveu sobre o túmulo de Edgar Poe. Tel qu'en lui-même enfant, l'éternité le change. Quer dizer, a eternidade o transforma finalmente naquilo que ele era. A forma daquele indivíduo fechou. E ele passa para uma outra espécie de existência. Agora ele existe como forma fixa. Ele não pode mais ser mudado. Isto não tem nada a ver com religião. Isto é a sua forma definitiva e eterna. É naquilo que você se transformou. Toda a vida humana, ela só adquire sentido quando nós encaminhamos as nossas decisões e as nossas ações no sentido de que a nossa forma final tenha valido a pena e não seja nem uma vergonha para nós, nem um suplício para as gerações seguintes. Aqueles que, em vez de ter em vista essa estrutura real da vida humana, nos propõem concepções da história que se dirigem a futuras sociedades melhores, em primeiro lugar, estão nos tirando fora da estrutura da realidade, fora da estrutura real do tempo, e estão nos colocando dentro de uma visão hipnótica. É somente dentro desta visão hipnótica que pode aparecer que o Dr. Oded Grajew é o pobrezinho, defensor dos pobrezinhos, e eu sou um maldito explorador capitalista. Muito obrigado. Muito obrigada, Olavo de Carvalho, escritor, colunista, todas as consagrações aí para a plateia, para o nosso painelista. Como nós estamos já muito atrasados e teremos um painel importante em seguida, farei apenas uma pergunta para cada painelista. A primeira pergunta para o professor Suri, eu vou dizer a pergunta que chegou, que ele já tem em mãos. A pergunta é a seguinte: se a flexibilização da legislação trabalhista no Brasil não exigiria também, de parte da região, o mesmo comportamento em relação à legislação trabalhista. Mas o Gustavo vai fazer uma pergunta ao Dr. Suri, que acrescenta a esta que ele já tem em mãos. No mesmo sentido, se governos e sindicatos deveriam ter o poder de determinar salários mínimos ou a liberdade individual de contratar deveria prevalecer sempre? E como a inexistência de salário mínimo e a prevalência dessa liberdade individual de contratar poderia privilegiar a justa distribuição de renda? I might address the first question. I must say I don't know the differences between the labor laws of Brazil and Argentina,
I do know that there is intense competition on the soccer field between these two countries. Apart from that, I'm not entirely sure what the points of feud are. However, I can say this much, that it is best that Brazil looks after its own interests, and I think its own interest lies very much in the liberalization of its labor laws. And if Brazil can give itself a competitive edge over its neighbors, so be it. You will be doing your neighbors no harm at all. You will be doing your neighbors a lot of good, because that will compel them also to liberalize and improve their condition as well. That's my simple answer to that question from the audience. The second question, I suppose, is that if there are no minimum wages and no wage fixing by unions and between unions and government, how will wages be fixed? And I think it's by market forces. I mean, you can't go beyond that. Let us look at it this way. If you want to create more goods, if you want to create more cars, produce more cars or television sets or whatever, how best should you do it? Do you actually set up some sort of central authority to produce these goods? We had an example of that. There was competition between a system which produced cars through government factories and a system where motor cars were produced by private companies, and we know who won. I think that principle applies even to work. If you can have, if free markets produce better goods and more goods, why shouldn't free markets produce better jobs and more jobs? And by better jobs, I mean real jobs and better paid jobs. Free markets improve demand, and it will create demand for jobs as well. Muito obrigada, professor. Agora, então, a última. As duas perguntas, como fiz para o professor Suri e para o Olavo de Carvalho, para a gente encerrar o painel, porque em seguida terá, como antecipei, o painel com os empresários, o professor Max Allier, Carlos Eduardo Moreira Ferreira e Dagoberto Magodoy. Para Olavo de Carvalho. O que o senhor pensa a respeito dos políticos brasileiros? A corrupção ainda é um problema muito grande? Como o senhor acha que isso pode mudar e se não falta preparo para os nossos políticos? Como o trabalhador irá acreditar no Estado ou no país? E a outra pergunta. A ONG Parceiros Voluntários, dirigida por Maria Helena Johan Peter, também é promovida por uma meta capitalista? Eu não ouvi nada. Não? Não entendi. Eu estava pensando na outra pergunta, não entendi essa. Então, faça uma de cada vez. Posso. Então, com relação à classe política brasileira, ela é horrível, evidentemente. E a história dela é a história de um declínio ininterrupto desde o tempo do Império. Se você comparar, vamos dizer, os ministros, senadores do tempo do Império com agora, você vê que nunca parou de cair. Uma das causas disso é uma coisa que é apresentada sempre como solução, quando as pessoas dizem, nós precisamos renovar a classe política. O Brasil já tem uma das taxas mais altas de renovação da classe política a cada eleição. É praticamente 50%. Então, isso quer dizer que você não estabiliza uma classe política. E não estabiliza, o que acontece? É um sujeito que saiu do nada, ele se elegeu uma vez, ele pensa, puxa, eu preciso de 2 mandatos para me aposentar. Tá certo? Essa já é a primeira preocupação, já é a reeleição seguinte. Tá certo? Então, quanto menos tempo o indivíduo tiver para ficar na vida política, bom, mais isto é um convite à corrupção e à total irresponsabilidade. Ele não sabe quanto tempo ele vai poder ficar ali, então tem que roubar rapidinho, tá certo? Ou pelo menos tem que não se comprometer profundamente com nada, tá certo? Então, até a inexistência de uma classe política mais antiga, mais tradicional, é uma das causas disso. A outra causa é a própria fragilidade cultural e intelectual do país, que também, nas elites intelectuais, a decadência é pior ainda, talvez. Quer dizer, pegar um fenômeno chamado literatura brasileira, ela acabou. Isso não existe mais.
A nossa referência literária ainda é dos anos 50 e 60. Mas se você pegar qualquer publicação literária daquele tempo, você vê que havia um círculo enorme de escritores importantes, interessantes, com muita coisa para dizer, e hoje você não tem mais nada. Quer dizer, a própria decomposição da linguagem no Brasil, da linguagem jornalística, por exemplo. Nós estamos entrando cada vez mais na língua de pau. Língua de pau é onde o sujeito diz uma coisa bonita, a pessoa dá um sorriso, diz uma coisa feia, começa a chorar, independentemente da referência aos fatos. Quer dizer, você tem já uma ligação direta entre a palavra e o estímulo emocional, independentemente de a que a palavra esteja se referindo. Ou seja, a palavra está se tornando um instrumento de ação pavloviana, não a serviço da inteligência humana, mas exatamente da burrice e da conformidade geral. Dentro disso, como é que podemos ter políticos que prestem? O que falta fazer no Brasil é praticamente tudo. Vamos lá. De redescobrir o país. Então, a última, para terminar, a ONG Parceiros Voluntários, que é dirigida por Maria Helena Johan Peter, também é promovida por uma meta capitalista. Você acha que o Dr. Jorge Gerdau é Rockefeller? Alguma vez o Dr. Jorge Gerdau pensou, como John D. Rockefeller, que a concorrência é um pecado? Não, é que o senhor não... Deixa eu terminar. Alguma vez tentou usar o Estado como instrumento para estrangular seus concorrentes? O dia que ele fizer isso, ele terá entrado na classe dos metacapitalistas. Por enquanto, é um capitalista com muita honra. É que essa pergunta seguia aqui. Seguia-se dentro da mesma ótica, com duas visões opostas. A Fundação Abrinq e o Instituto Etos não representam uma possibilidade de mostrar, entre aspas, ao governo a capacidade de gerenciamento, entre parênteses, autogerenciamento da iniciativa privada? Não. Primeiro que nada disso é autônomo, nada disso sai da iniciativa privada. Isso veio tudo da ONU. O senhor Oded não tem a menor dúvida, é um braço da ONU. Ele sabe perfeitamente o que ele está fazendo. Ele está trabalhando para um grande esquema de poder metacapitalista internacional, tá certo? Que está intimamente unido a essas forças de esquerda latino-americana e não tem nada a ver com o capitalista. Tá certo? Quer dizer, a fonte do dinheiro dele é capitalista, quer dizer, a empresa dele. Mas qual é a fórmula de socialismo a qual nós estamos tendendo? Será que tem um tempinho para explicar isso? É interessante. Nos anos 20... Democracia é isso. Democracia aqui é obrigado, democracia representativa. Está aí, ó, mandado. Obrigado. Vamos esticar um pouquinho e tentar explicar. Nos anos 20, o Ludwig von Mises já havia demonstrado que a economia socialista, a rigor, é impossível. É impossível também por um motivo muito simples. Economia socialista é economia planejada. Para fazer economia planejada, você tem que fazer orçamento. Para fazer orçamento, você tem que fazer cálculo de preço. Como não tem mercado, não tem preço. Como não tem preço, não tem cálculo de preço, portanto não tem economia planejada, portanto não tem socialismo. Esse argumento é absolutamente irrespondível. E quem mais se preocupou com isso no mundo não foram os capitalistas, mas justamente os socialistas. O ministro da Economia da Iugoslávia, Eduardo Cardelli, passou anos tentando resolver esse problema, viu que não tinha solução, inventou lá um arranjo que ele achou que podia responder a isso, mas esse arranjo era tão fraco que nunca foi levado à prática. Isso é que não há ninguém na liderança comunista séria do mundo que não esteja consciente, desde os anos 30, de que um comunismo no sentido pleno, um comunismo com estatização total dos meios de produção, é impossível. Sendo assim, foram trabalhando sucessivos arranjos e chegando a esta fórmula do socialismo meia-bomba, na qual você conserva uma certa margem de liberdade para, quer dizer, a iniciativa privada, para que ela, amarrada por todas as partes, por impostos, por leis trabalhistas e pela sua criminalização geral, tá certo? Continue trabalhando, produzindo riqueza para sustentar e fortalecer o esquema político, judicial e policial socialista. Tá certo? De modo que, preste bem atenção, o indivíduo simplesmente defender a iniciativa privada não fará dele um liberal. A simples defesa da economia privada pode coexistir com o socialismo perfeitamente. Quer dizer, o que vai caracterizar a posição liberal não é somente isso, mas a defesa das liberdades públicas,
Está certo? E a defesa de certos valores morais tradicionais. Sem isto, se for a pura defesa da economia privada, isso até o doutor Oded pode fazer. Obrigada, Olavo de Carvalho. Muito obrigada, doutor Suri Ratnapala. Obrigada, Gustavo.